podem ter certeza, o que vir de porcaria, que for para facilitar a vida de bandido, para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha. Esse sistema que vai acabar com a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. Bandido, vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundagem. Enquanto isso, brigadianos prendendo e eles soltando, policiais civis investigando e eles soltando. Eu nem ia gravar mais nada hoje, eu tô preparando aqui para deitar, assistir alguma coisa na televisão para esparecer. Mas eu mexendo no Twitter, eu vi um comentário que me chamou a atenção. E se eu te falar que o Alexandre de Moraes fez essa ação contra o Silas Malafaia ontem para poder soltar parte das conversas entre Silas e o pai dele e o Eduardo Bolsonaro, para mandar uma mensagem para os seus colegas do STF. Basicamente, Alexandre de Moraes mandou uma mensagem meio que ameaçando e dizendo assim, ó, eu tô de olho em vocês, hein? Se vocês me abandonarem, eu vou fazer alguma coisa. Vai todo mundo cair junto. Por que eu tô te falando isso? Ele escolheu para colocar na decisão ou no inquérito um print que não tem nada a ver com nada, mas que chamou a atenção. E foi tanta coisa ontem que passou despercebido, que é esse print aqui, eu dou uma conversa com o Eduardo Bolsonaro, com o pai. O Eduardo Bolsonaro colocou, pode compartilhar? O Bolsonaro, não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Por que isso tá aqui? Ainda colocou, ó. E olha o que a polícia colocou entre vermelho aqui, ó. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções. Por que o Alexandre de Moraes decidiu pegar isso, colocar como se fosse alguma espécie de evidência e botar público? Ele quer passar uma mensagem para os colegas do STF. Ele está tentando mais uma vez intimidar os outros ministros do STF, que são na maioria, desculpa, mas medrosos e covardes, que seriam facilmente intimidados. E aí saiu uma matéria hoje que corrobora com o que eu estou falando, que é essa aqui, ó. Ministros do STF criticam o relatório da PF para indiciar Bolsonaro. O documento da corporação mostra trechos de conversas pessoais. Ministros do STF criticam o relatório da PF para indiciar Bolsonaro. Preste atenção. Aqui, Moraes mandando um recado para os ministros. Aqui os ministros ficaram revoltados. Peraí, esse trem está errado. E eles explicam o porquê. Ministros do Supremo Tribunal Federal criticam elementos do relatório da Polícia Federal usado para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro por coação. A Oeste, em caráter reservado, um membro da corte observou que a PF inseriu no documento conversas pessoais, sobretudo entre pai e filho, elementos desnecessários que não eram objeto do inquérito. Quais eram essas tais conversas pessoais que eles não gostaram que fossem colocadas? Porque esse trecho aqui não tem nada a ver com nada. É o Bolsonaro falando que conversa com alguns ministros do STF e que eles estão preocupados com a sanção. Cara, vocês entendem? Eu não tinha percebido isso. Eu nem lembro quem foi que falou no X, mas teve uma atenção curiosa. E continua. Outro integrante do tribunal declarou à coluna que, em virtude desse ato da PF, a impressão que fica é a tentativa de criação de um fato político para desgastar imagens, o que não é bom para qualquer investigação. Desgastar imagens de quem? Do Gilmar Mendes? Dos outros ministros do STF? Os diálogos foram extraídos de um celular. Tá, e fala. Muito estranho, gente. Por que o Alexandre de Moraes foi publicar algo que mostra que o Gilmar Mendes... Porque o Bolsonaro quer proteger o Gilmar Mendes, ou seja, o Gilmar Mendes é o mentor, é o cabeça. E
que ele está conversando com os ministros do STF e os ministros estão com medo das sanções. Por que o Alexandre de Moraes publicou isso? Ele está se sentindo isolado e o que lhe resta agora é coagir os seus colegas, intimidar. Assim, isso humilha o pessoal. Se fica público que os ministros do STF estão com medo da sanção, isso é humilhante. Ele humilhou os seus colegas e ele vai tentar controlar esse pessoal através da humilhação. Ó, se vocês mudarem, todo mundo já sabe que vocês são medrosos. Agora vocês têm que vir comigo ou vocês serão mais humilhados ainda. Cara, isso tem que acabar. Com todo respeito, isso tem que acabar. Ministros do STF, vocês viraram realmente capachos adestrados do Alexandre de Moraes? É inconcebível uma coisa dessa. Mas é isso aí, compartilhe o vídeo. Reaja, Brasil, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, por um país livre, 7 de setembro, em todas as cidades brasileiras. E na Avenida Paulista, novo horário, a partir das 15 horas. Vamos juntos, de forma ordeira e pacífica, mostrar que acreditamos em um país livre, justo e verdadeiramente democrático. Pela nossa liberdade, reaja, Brasil. Pelo fim da perseguição política, pelos nossos filhos, pelo futuro do nosso país. Reaja, Brasil. Quando tudo parecia estar completamente perdido e sem possibilidade de reação, Deus nos dá uma oportunidade. Mas para que isso possa acontecer, reaja, Brasil! Dia 7 de setembro, venham pra rua, não deixe de comparecer. Reaja, Brasil, pela nossa liberdade. Pelo resgate da democracia, pelo fim da injustiça e da perseguição no nosso país. Reaja, Brasil, para que não viremos uma Venezuela. É pela nossa liberdade, pela justiça, pela volta da democracia no nosso país. Reaja, Brasil, antes que seja tarde. Pelo fim da perseguição política, pelas nossas liberdades. Reaja pela Débora. Reaja pela justiça. Para que o Brasil não caia no buraco onde esses irresponsáveis ditadores querem nos enfiar. Reaja, Brasil, pelo Bolsonaro. O nosso presidente Bolsonaro não pode mais falar. Eu e você precisamos ser a voz de Bolsonaro nesse 7 de setembro. É o futuro do nosso Brasil que está em jogo. Reaja, Brasil, pela nossa democracia. Pela nossa pátria. Dia 7 de setembro, reaja, Brasil. Pelas nossas famílias e pelos nossos filhos. Contra um desgoverno de um ex-presidiário irresponsável. 7 de setembro, brasileiros na rua, em todas as capitais. Reaja, Brasil, é pelo nosso futuro. Reaja, Brasil, antes que seja tarde demais. Reaja, Brasil, contra a injustiça. Reaja, Brasil, pela anistia ampla, total e irrestrita. Pela nossa liberdade, reaja, Brasil. Pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas gerações. Reaja, Brasil, pela nossa liberdade de expressão. Vem pra rua com a gente. 7 de setembro de 2025 é hora de reagir. 7 de setembro nas ruas, reaja, Brasil. Zuko, só para te informar que você está sem áudio. Eu volto a falar tudo de novo. 24 de agosto. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco. 5 anos de live e não aprendeu ainda, né? 5 anos de live, não aprendi ainda. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Já para o que está fazendo, curte, comente, compartilha. Compartilha que nós já estamos passando de 3.000 patriotas que já estão chegando na live. Hoje a live promete. Olha, hoje a gente vai passar de 10.000 tranquilamente. Bom, a live do ex-presidiário atingir ali no ápice 4, 5 mil. Nós já estamos chegando aqui e nem começamos a live. E hoje nós temos convidados mais do que especiais. O Sanderson sempre está por aqui, o nosso futuro senador, nosso próximo senador. O outro próximo senador não pôde participar, mas temos aqui também um cracaço, que é deputado estadual,
meu amigo querido, que tanto gosto, Felipe Camozato, e um amigo também de longa data, advogado e especialista em comportamento humano, um baita treinador, um cara que eu tenho um grande carinho, Rafael Politano. Então, Gustavão, hoje promete, eu até coloquei, a gente geralmente trabalha com 2, 3 convidados, e eu coloquei um a mais porque tenho que atender daqui a pouco a minha pequena, que já está de aniversário, Antônia, fazendo 8 anos, e hoje ela me pressionou, pai, o senhor pode fazer menos live que a gente quer jantar? E eu falei assim, a live é sagrada, eu começo, e depois o meu craque Gustavo Vitorino, que é ponta direita, ponta de esquerda, locutor, cantor e advogado, isso aí ele toca para frente. Mas olha, eu queria começar, e daqui a pouco já vou passar a palavra para os nossos convidados, iniciando, né, no vídeo que o Gary falou, dessa divulgação do Pix, e eu acabei de ver, recebi agora há pouco um vídeo do Eduardo, indignado, corretamente indignado. Imaginem vocês que os avós do Eduardo, né, a sua mãe e os avós deles foram lá no Rio de Janeiro, colocados como reféns, amordaçados, presos num quarto, tudo porque se criou-se um cenário de que o Bolsonaro, foi divulgado, né, que o Bolsonaro poderia estar transferindo recursos para os seus familiares. Olha aonde nós chegamos, inclusive, olha a culpa que pode ser colocada, esse vazamento muito bem orquestrado por grande parte da mídia. O Sanderson sabe o que eu vou dizer aqui, o Gustavo também, o Camozato, que é impressionante. Hoje a imprensa sabe muito mais com antecedência, porque ela tem um contato direto com o judiciário. A gente, às vezes, recebe notícia, eu e o Sanderson, lá na Câmara Federal, o Gustavo e o Camozato na Assembleia, pela imprensa, informações que vêm do judiciário pela imprensa. Então, eu começo já a provocar, daqui a pouco eu coloco o vídeo do Eduardo aqui para vocês assistirem a indignação dele, mas começo já passando a bola para o cracaço do Gustavo Vitorino, que vai conduzir aqui com os nossos convidados. Gustavo, que sacanagem o que estão fazendo com o nosso presidente, com seus familiares, com a democracia. Hoje é com eles, mas amanhã pode ser com qualquer um de nós, né, Gustavo? É verdade, é verdade. Boa noite, amigos. Boa noite, Camozato. Boa noite, Sanderson. Boa noite, Politano. Que alegria estar com vocês. Zucco, é sempre legal esse nosso encontro de domingo à noite, que já vai para 5 anos, né, parceiro? Sabe que eu tenho comigo de que nós estamos seguindo um roteiro no Brasil. Por exemplo, na Venezuela, algum tempo atrás, quando ainda existia um resquício de esperança de que a democracia pudesse sobreviver por lá, surgiram as milícias. E as milícias surgiram dentro da força policial venezuelana. Para que essas milícias? Essas milícias faziam o trabalho sujo, o trabalho fora da lei. E hoje, essas milícias praticamente dominam a Venezuela. É essas milícias que dão suporte hoje à Venezuela, além, claro, daqueles generais lá, o triplo de generais que tem o Brasil, existe lá na Venezuela. Então, assim, o que me preocupa, começam a surgir essas milícias dentro de uma instituição que eu chamo de sagrada, que é a Polícia Federal. A Polícia Federal, até há algum tempo atrás, era aplaudida nas ruas. Hoje, esse governo jogou na lata do lixo o nome sagrado da Polícia Federal. E eu peço às pessoas que estão nos assistindo que não critiquem a Polícia Federal. Não, a Polícia Federal é uma só. É uma instituição importantíssima para os brasileiros. É um grupo dentro da Polícia Federal que trabalha ligado ao senhor Alexandre de Moraes e que ele valida juridicamente as ações, muitas vezes, e na maioria das vezes, ilegais, praticadas por esse grupo dentro da Polícia Federal. Tanto que a gente já sabe quem é, por exemplo. Vocês sabiam que o delegado que conduz essa última investigação aí contra o Eduardo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro, vocês sabiam que esse delegado já foi funcionário do PT? Era funcionário do PT na Câmara Federal. Pois é, agora é delegado da Polícia Federal conduzindo um inquérito desse tamanho. Então vejam vocês que é importante que a gente tenha em mente de que o conceito de justiça e de legalidade no Brasil foi jogado na lata de lixo. Então eu quero, abrindo esse assunto, convocar os nossos craques, exatamente alguém que vem de dentro da corporação, ou seja, da Polícia Federal, uma Polícia Federal
e até alguns meses atrás, alguns anos atrás, era aplaudida nas ruas. Nosso futuro senador, o Biratã Sanderson. Tudo bem, Sanderson? Boa noite. O que está acontecendo, hein? Boa noite, meu amigo Gustavo Vitorino, meu próximo governador do estado, Luciano Zucco, meu amigo deputado estadual Camozato, ao Politano, que nos dá a honra de estar conosco. Momento dificílimo pelo qual passa o Brasil, Vitorino, porque o mesmo aparelhamento que eles fizeram dentro da Polícia Federal, eles também fizeram nas Forças Armadas e também fizeram na PRF, na CGU, que é a chamada Controladoria Geral da União, na AGU, o chefe da AGU, que é o Messias aquele, até investigação criminal eles estão fazendo. A AGU tem uma atribuição civil, ela é a advocacia da União. Quem age no aspecto criminal é a PGR, é o Ministério Público Federal. Mas com esse aparelhamento surge, na minha observação, a necessidade de nós também estruturarmos, reformarmos a Constituição para que isso seja evitado. Nós temos que achar alguma maneira de não só mudar o STF, botar novas regras, estabelecer mandatos, estabelecer que qualquer um que tenha tido alguma ligação com qualquer político não pode ocupar cargo nem no STF, nem no STJ, como também estabelecer salvaguardas para que instituições não sejam aparelhadas como são. Nos últimos 30 anos, nós nunca vimos a Polícia Federal tão aparelhada quanto agora. Na época da Dilma, ela tentou fazer. Mas, para nossa sorte, o diretor-geral da PF, gaúcho, Leandro Daiello, era um técnico, um cara preparado, que não cedeu às pressões e fez a Lava Jato. E aí todo mundo sabe o que aconteceu depois. Hoje, o PT já escolado viu, não, nós precisamos ter um diretor-geral para chamar de nosso. E aí, com lupa, procuraram e acharam um gaúcho também, que é de Pelotas, mas estava aqui em Brasília e tal, e tem fortes ligações com o Lula, com a Dilma, com o Janja, com o petismo, com a esquerda, enfim, ao ponto dele hoje estar fazendo tudo isso que nós estamos percebendo. A Polícia Federal jogando 70 anos de história no lixo por causa de um sujeito que aceita a cooptação, aceita a subjugação, aceita a subordinação a esse tipo de gente. E esses vazamentos, Zucco, eu não posso afirmar que aconteceram na PF. Pode ter acontecido também dentro do Ministério Público Federal ou dentro do próprio gabinete do Alexandre de Moraes. Então, também não quero cometer injustiça. Mas eu fiquei sabendo, Zucco também, ficamos sabendo do indiciamento do Eduardo e do Jair Bolsonaro, porque a imprensa começou a nos ligar. Ó, estão sabendo? Eu não estou sabendo de nada. Não, está aqui o indiciamento de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, por coação no curso do processo. Eu, como conheço um pouquinho de direito penal, o Vitorino também conhece, muito mais do que eu, mas eu sei que coação no curso do processo exige violência, porque a própria palavra coação, se eu lembro lá, ainda na faculdade, coação é um ato de violência. Então tem que ter violência. Eu digo, pô, mas onde é que está a violência? Não tem violência nenhuma. Uma conversa entre pai e filho nem pode gerar violência. Mas fizeram um indiciamento absurdo, criminoso, que não tem validade jurídica nenhuma, mas está sendo usado pelo Alexandre de Moraes para tentar constranger. E eu penso um pouquinho diferente do Gustavo Gayer. Eu assisti agora o vídeo do Gustavo, do Gayer. Eu acho que essa ação agora, às vésperas do início do julgamento, porque o julgamento começa agora dia 2 de setembro, na minha observação, foi para minar, para atacar a base bolsonarista. Porque vocês provavelmente devem ter recebido também, eu recebi uma série de mensagens, de gente nossa, que tem instrução, dizendo assim, o Bolsonaro então operou 30 milhões de reais, então ele é corrupto, né? Aí tive que explicar, não é isso e tal, ele recebeu 17 milhões em doações, se ele fizer qualquer movimentação dentro dos relatórios, eles contam como operação. Então, se ele pegou os 17 milhões
e transferiu para um outro banco, já dá 34 milhões. Mas vejam como eles conseguiram minar o núcleo bolsonarista e de direita no Brasil inteiro. Agora que as pessoas já, passado aí 4, 5 dias, começaram a se reposicionar e vendo que é mais uma narrativa, mais um absurdo que não colou. Mas, Zucco, temos uma missão árdua essa semana aqui na Câmara, bem difícil, que é fazer com que o tal do Hugo Mota, deputado federal que está hoje à frente da mesa diretora, cumpra com a sua palavra, e não só com o que ele estabeleceu agora recentemente, cumpra com a sua palavra, quando ele lá ainda, enquanto candidato a presidente da mesa, disse em reuniões que tinham ali dezenas de deputados, que pautaria anistia, que pautaria qualquer tipo de projeto, porque quem ia votar era o plenário, não era ele. A missão dele era apenas colocar na pauta. Não está colocando na pauta e nós, essa semana, precisamos tomar uma medida, e vamos tomar, uma medida dura para que o Hugo Mota coloque na pauta, seja o filho foro privilegiado, que já passou do tempo de ser pautado, o Brasil e mais 3 países do mundo são os únicos que ainda têm essa figura de foro privilegiado. Em república não existe a palavra privilégio. Só por ser foro privilegiado já não devia existir. Mas, Zucco, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Momento difícil, mas é aí que nós precisamos encontrar forças, encontrar fôlego, musculação para continuar trabalhando, para libertarmos o Brasil desses bandidos que tomaram de assalto o país. Já não é de agora, é muito tempo que tomaram de assalto, mas agora a situação está no limite. Nós não temos mais margem, né? Porque a água pegou no pescoço e precisamos achar uma saída para devolver paz, segurança jurídica, tranquilidade, e para devolver aquilo que eu sempre digo, né, desde quando nós começamos lá em 2016, devolvermos o Brasil aos brasileiros. Vamos lá, boa noite, pessoal. Eu quero, antes de mais nada, pedir, vocês estão vendo que tem no cantinho aí da tela um QR Code. Quem puder, entre em contato, já salve esse número, fala qual é a sua cidade, qual é o seu nome, que a gente vai entrar em contato com vocês. Então aproveita os mais de 4.000 agora que estão assistindo, coloca a câmera, aponta para o QR Code e salva o nosso contato. Eu queria conversar também agora com o Camozzato, depois eu vou falar com o Poli. Camozza, olha só, nós estamos vendo aqui o que o Gustavo falou, o que o Sanderson comentou, e temos aí um quadro, né, preocupante, já que, na verdade, não se há uma luz no fim do túnel tão cedo. Tem um governo federal que é um anão diplomático, não quer saber de diálogo, eles acham que estão lidando com o Trump como se o Trump tivesse algum tipo de receio de manter o que ele se propõe. Temos também, né, um ministro que claramente está perseguindo a direita. O Marcel é um grande exemplo disso. O Marcel, que é um guerreiro lá na Câmara dos Deputados Federais, tem processo porque ele, em plenário, na tribuna, exerceu seu direito, conforme a Constituição fala. E eu queria a tua opinião, porque nós sabemos, como o Santos falou, que agora do dia 2 a dia 12 é só um protocolo. O Bolsonaro já está condenado. Já está condenado. Isso aí é questão de 10 dias. É o cúmulo, mas como foi dito aqui, eles estão desgastando a direita, os conservadores. Eu queria te escutar um pouquinho sobre essa análise, Camozzato. Como é que está enxergando a política nesse cenário? E se tu acredita que tem alguma luz no fim do túnel que não seja o fim do foro, as prerrogativas e a anistia. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, meu futuro governador Zucco. Boa noite, colegas e amigos aí, Gustavo Vitorino, nosso futuro senador Sanderson, também o Politano, né, e todos que estão nos acompanhando. Né? Estou com a camiseta aqui até da manifestação do dia 13 de agosto, nós fizemos para reforçar o chamado. Né? Acho que, mais do que nunca, Zucco, o que eu enxergo é um cenário onde aquilo que vinha se desenhando na nossa perspectiva, né, de políticos e lideranças na direita, de ver a população envelhecendo e votando cada vez mais à direita, religião evangélica crescendo, votando cada vez mais à direita.
nas redes sociais, a direita ganhando os debates. E, ao mesmo tempo, o governo Lula mostrando que o amor e democracia só ficou na propaganda eleitoral, porque, na prática, é censura e autoritarismo, né? E aí, com toda essa conjuntura, a receita do bolo aqui é uma alternância de poder em 2026. É a derrota do PT e é a tomada de maioria de Câmara, Senado e eleição, mais uma vez, da presidência na direita. E por enxergar essas variáveis se encaminhando dessa forma, PT e Supremo Tribunal Federal, obviamente, estão apavorados e tentando fazer tudo que está ao seu alcance para impedir que essa perspectiva de realização se confirme. E aí que a gente consegue ver e explicar um pouco melhor os abusos de poder de maneira flagrantes, também as atuações inconsequentes e eleitoreiras, acima inclusive do interesse nacional, como é o caso da política diplomática brasileira, que é, na verdade, a antipolítica diplomática, que é de não fazer acordos, não estabelecer negociação e deixar a economia e os brasileiros sangrarem para que se capitalize politicamente a presidência e consiga se colocar a culpa dos males internos no presidente Trump, ou então na família Bolsonaro. E também, nessa conjuntura toda, nós, que somos lideranças e que temos aqui agora uma grande audiência, temos que ser muito inteligentes e estratégicos com relação às nossas movimentações e manifestações. Eu quero até cumprimentar, Zucco, na tua figura de líder da oposição na Câmara, a bem-sucedida estratégia que vocês tiveram para a execução da tomada de presidência e relatoria lá na CPMI do INSS. Isso é uma vitória importantíssima da oposição para este momento que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que virão outras. E cada vez mais que a gente consegue trabalhar de maneira serena, né, mantendo essa indignação que nós já temos, mas conseguimos fazer uma execução estratégica, né, uma operação de oposição bem feita e redonda, e claro, com o apoio da população, a gente consegue sim reverter o jogo. Eu vejo luz no fim do túnel, sim, Zucco. Aliás, se não visse luz no fim do túnel, eu sequer estaria aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil. Eu estaria fazendo como outros já fizeram, ou por força de perseguição, ou por descrença total, que é sair daqui, né? Mas eu acredito que nós viraremos esse jogo, tá, Zucco? Aliás, eu acredito que isso acontecerá a despeito das tentativas do Supremo e do governo Lula de nos calarem e nos perseguirem, porque eu acredito que cada um que está aqui hoje nos acompanhando é um líder na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho, e tem uma capacidade de influenciar pessoas para, primeiro, né, e a questão estratégica de lideranças na direita que é preciso executar é, primeiro, conseguir com calma, serenidade e com fatos mostrar que nós estamos vivendo um regime de exceção nesse momento. E o que é um regime de exceção? É quando você excepcionaliza a legislação aprovada pelo Congresso Nacional ou mesmo a Carta Magna, a Constituição, e passa a decidir, né, os poderes decidem com base na sua conveniência eleitoral, política e por aí vai. Bom, nós estamos vivendo esse regime de exceção. E é muito perigoso quando a gente vive um regime de exceção, porque a exceção da vez agora é com Lula no poder. E aí aquele seu amigo, aquele seu familiar que daqui a pouco fez o L, ou então que está em cima do muro, que acha que nós não devemos ser radicais nas interpretações, vale muito a pena a gente fazer uma conversa muito serena com ele e dizer, meu amigo, pode ser que você não queira se envolver com a política ou faça discursos mais engajados. Saiba que esse seu silêncio amanhã pode significar o seu silêncio para sempre. Pode significar a prisão de amigos e familiares. Pode significar o fim da rede social, como você conhece hoje, da manifestação de opiniões, como você conhece hoje. E aí, claramente, vai atingir a todos nós. As sanções que os Estados Unidos colocaram sobre o Brasil, elas são um grande exemplo disso. É consequência do estado de exceção. E nós temos que ter muita serenidade e estratégia para conseguir trazer essa grande massa de brasileiros que não se identifica como de esquerda ou de direita, que está ali no miolo ali, que quer ver um Brasil melhor, que acredita que o Brasil pode dar certo, mas que não acompanha política e nem gosta de política. Nós temos que ganhar esses corações e mentes para as nossas causas, e as nossas causas são as causas da liberdade, da democracia e da justiça. Então, vamos seguir fazendo esse trabalho. Parabéns, Zucco, por essa liderança de oposição e pelas conquistas que nós temos visto aí aqui na Assembleia, temos aplaudido e tentado
de alguma forma, repercutir e apoiar. Excelente. Gente, o Camoza está com a internet oscilando, viu, Camozato? Tá dando uma oscilada, tem alguns até que achavam que era gravação. É ao vivo tudo aqui, é porque a internet não está... Sim, é ao vivo. Tá uma oscilação aqui, gente. E eu queria passar agora para o Poli, vou botar um vídeo aqui, porque o Politano, além de ser advogado, um ótimo advogado, ele também tem muitos cursos na área do comportamento humano. E a gente vai colocar um vídeo, vocês vão entender o que está acontecendo. Quando a gente comenta que o Alexandre de Moraes ele tem atos, né? Ele é um cara, na minha visão, desumano, né? Eu queria trazer um especialista aqui para também trazer uma visão de como ele enxerga essas atitudes, porque é inadmissível o que está acontecendo. Nós temos pessoas com 14, 15, 16, 17 anos condenadas, pessoas, mulheres idosas com mais de 70 anos que nunca passaram perto de uma delegacia. Isso é inadmissível. Sabemos que não ocorreu o devido processo legal, a ampla defesa, e tudo isso, quando a gente pensa que o Alexandre de Moraes pode ter um suspiro no mundo jurídico, a gente vê uma declaração como essa. Coloca aí, Melinho, depois eu vou pedir para o Politano comentar. Coloca aí para nós, por favor. Enquanto o Melo está procurando o vídeo, eu vou pedir para que vocês aqui coloquem aí já, olhem o QR Code, coloca a câmera e já vai salvando o contato. Não sei se o Melo está dando uma travada. Deu uma travada no meu vídeo, Gustavo? Está escutando? Não, estou ouvindo bem, sim. Tá, então porque ele escreveu aqui que tem uma travada aqui. Ah, então travou. Travou o computador do Melo, ele está falando aqui. Espera aí que ele já tá colocando. Então, enquanto o Melo não coloca o vídeo, Poli, já fala para nós, assim, pelo que está acompanhando, pelo que está enxergando, como advogado e o desrespeito à OAB, mas também como treinador comportamental. O que tu pode comentar para nós sobre Alexandre de Moraes? Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite, meu futuro governador Zucco. Boa noite, meu querido deputado Camozato, deputado Sanderson, deputado Vitorino. Primeiro eu quero, antes de mais nada, eu como membro da sociedade civil, Zucão, e sou, né, um membro da sociedade civil, eu não sou um político, eu quero agradecer vocês pela coragem que todos os senhores estão tendo nesse momento. É momento de coragem, é momento de homens de coragem, de homens do bem se levantarem. E aí eu convoco aos demais membros que nos assistem, como disse o deputado Camozato, nós precisamos que a sociedade civil entenda o que está acontecendo. E eu venho com muita honra aqui, Zucco, participar do programa de hoje, não como um político, porque não sou, mas como um membro da sociedade civil, pedir que pessoas de coragem, como esses deputados que estão aqui falando, porque hoje no Brasil se inverteu a ponto que falar pode se tornar um crime. E olha o que está acontecendo, deputado Zucco, deputado Camozato, meus queridos deputados. Nós temos uma loucura nesse país hoje, quando as pessoas estão sendo taxadas de... Começou com aquela frase lá atrás, atos antidemocráticos, porque a panela vem fervendo. Atos antidemocráticos, atos antidemocráticos. E nesse processo de aquecimento dessa panela, qual é a figura típica? O que eu chamo de figura típica? Como que eles estão enquadrando qualquer pessoa que reaja? Eles estão enquadrando na ideia de que estão fazendo atos violentos contra o Estado democrático de direito, e agora acharam uma figurinha mais legal ainda. Estão, eventualmente, essas pessoas, como fez agora, como eles estão querendo que o Silas Malafaia se enquadre, né? Coação no curso do processo. Olha que palavra bonita. Quer dizer que se eu criticar um ato da Suprema Corte, que notoriamente é ilegal, que notoriamente é ilícito, eu estou fazendo uma coação aos ministros. Quer dizer que nessa live, se nós criticarmos despachos, decisões, sentenças contra ministros da Suprema Corte, nós estamos fazendo uma pressão popular e, com isso, estamos fazendo uma coação no curso do processo. Gente, desculpa, isso é uma loucura, é uma insanidade, porque nesta linha de raciocínio, qualquer pessoa que contrariar um ato ilícito praticado por um agente estatal, como é a Suprema Corte, pode ser enquadrado em coação no curso do processo. Aonde eu estou querendo chegar?
talvez as pessoas comuns que estão nos assistindo não entendam que vai chegar nela, vai bater na porta dela. Vai chegar um momento que o que ela vai, antes de ela postar alguma coisa, ela vai ter que pensar se ela pode falar aquilo ou não. Olha que loucura que a gente está indo. Isso vem do quê, Zucco? Vem da onde? Pensa comigo. Vamos pensar um pouquinho em pensamentos ou como funcionam comportamentos de psicopatas. E aqui eu não quero taxar ninguém de psicopata. Eu quero falar de como funciona comportamentos de pessoas que têm atos de psicopata. Primeiro ponto que a gente tem que entender: psicopatas costumam atingir pontos de poder. Essa é a primeira lógica que a gente tem que ter. A gente pensa em psicopata como aquele do filme, o serial killer, que está lá matando gente. Não, não. O mais comum é que um psicopata atinja pontos de poder, locais de poder, porque é lá que ele gosta de atuar, é lá que ele não tem limite, é lá que ele tem uma ilimitação de atuação para o seu bel prazer. Vocês sabiam que 4% das pessoas possuem algum nível de psicopatia? Eu tenho uma professora, numa das aulas lá da pós-graduação em Neurociência e Comportamento da PUC, eu tenho uma professora que, quando ela deu a aula, ela explicou que existem níveis de psicopatia. Tem aquele nível daquele psicopata que chega ao homicídio e tem aqueles psicopatas que eles entram em grandes empresas, grandes agências, grandes instituições, como Judiciário, Ministério Público, política, ou seja, nós estamos vivendo no meio de psicopatas, a gente precisa entender isso. E aí eu pergunto, será que nós estamos sendo coordenados hoje no país por pessoas que têm comportamentos psicopáticos? Vamos citar aqui 3 pequenos comportamentos e façam as suas conclusões. Eu vou citar o primeiro comportamento, falta de empatia. Pelo amor de Deus, quem não tem empatia com uma senhora de 70 anos presa a 14 anos de cadeia, sem ter um boletim de ocorrência, porque estava lá comendo algodão doce numa manifestação da qual ela entendia lícita, e é lícito que se manifeste? Como assim? Ter mais de 1.000 pessoas presas porque se manifestavam? Qual é a empatia que esses julgadores estão tendo com essa população que está lá, brasileiros de bem? Vamos para uma segunda análise, além da empatia, a quebra de regras. Psicopatas costumam quebrar regras. E olha que interessante, nós estamos tendo a principal regra do país sendo dilacerada. Advogados que não têm acesso aos autos, advogados que não conseguem ler os processos para fazer a defesa dos seus constituintes, dos seus constituídos. Advogados que têm que ir a Brasília porque o acesso ao processo não está num EPROC, por exemplo, deputado Zucco. Como que se faz uma defesa dessa? Nós estamos com a nossa mais alta corte fazendo vejam bem, testemunhas não foram ouvidas, testemunhas arroladas pela defesa não foram ouvidas. Essa é uma quebra de regra grave do nosso sistema processual. E a lei, Felipe Camozzato, meu querido deputado, ela não é para o brasileiro comum. A lei ela é feita para pôr limite no Estado. É para isso que serve a lei. A lei serve para que o Estado não possa me agredir, para que agora à noite não possa entrar um agente do Estado e me prender a qualquer momento na minha casa, com a minha esposa, com meu filho. É para isso que serve a lei. Ela não é para regular o ente, o agente da sociedade. Ela é para regular, principalmente, e colocar limite naqueles que a gente deu poder para agir em nome da comunidade. É para isso que serve a lei. Não sei se entendem a loucura, mas a gente... Então, vejam bem, quebra de regras, falta de empatia, e vou pegar uma. Manipulação estratégica. Gente, psicopatas possuem um nível de manipulação estratégica. O deputado acabou de citar o vazamento de um trecho, aliás, o Dyer, né, citou o vazamento de um trecho de áudios e conversas travadas entre o Bolsonaro, entre o Silas, entre o filho, que não tem relação nenhuma com delitos, com um fim, talvez, de condicionando alguns membros da Suprema Corte. Isso é estratégico. Eu estou citando aqui 3 comportamentos psicopáticos. Faça sua avaliação em casa. Entende, meu querido futuro governador? Para mim, como advogado, como jurista, para mim, como especialista em comportamento humano, é surreal o que eu estou vendo.
E eu, da minha parte, como membro da sociedade civil, eu só posso agradecer a homens como os senhores, de coragem, de bem. Muito obrigado por se levantarem e podem contar com mais pessoas que estaremos lado a lado com vocês. Podem contar com isso. Poli, tamo junto. Gente, vamos lá, vamos compartilhar, comentar. Vai ali no QR Code, segue. Eu vou passar o vídeo que estava travado e aí na volta o Gustavão já comenta também como advogado, mas principalmente também quero escutar depois o Sanderson e o Camozzato, porque agora nós temos à frente, a partir do dia 2, né, uma condenação já antecipada do presidente Bolsonaro. Na minha visão, uma das coisas mais injustas que eu já vi na vida. Tentaram de tudo, baleia, cartão de vacina, móveis do Alvorada, e não conseguem achar nada. É um homem que, além de ter dado a vida, literalmente com a facada, é muito injustiçado. Então, na volta do vídeo, o Gustavão já comenta, eu vou pedir só para dar uma saída, daqui a pouco eu volto. Gustavo, tá contigo? Coloca o vídeo, Melinho, e olha quem é o ministro Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou presença na noite de sexta-feira no 24º Fórum de Negócios LIDE, no Rio de Janeiro. Durante o evento, o magistrado, relator do julgamento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde por tentativa de golpe de Estado, destacou o trabalho da Justiça. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. O juiz da mais alta corte nacional teve a lei conhecida como Global Magnitsky Act aplicada pelos Estados Unidos em junho. De acordo com o Departamento do Tesouro americano, Moraes foi alvo de sanções por autorizar detenções arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. No começo do mês, Moraes decretou prisão domiciliar para Bolsonaro por considerar que ele violou a proibição de se manifestar nas redes sociais. Na sexta-feira, a defesa do ex-presidente negou o descumprimento das medidas cautelares e ainda acusou a Polícia Federal de tentar desmoralizá-lo. Na quarta-feira, a PF divulgou um documento indicando que o militar da reserva se comunicou recentemente com outros envolvidos no processo e que compartilhou pelo WhatsApp até 300 vídeos relacionados com manifestações de apoio em São Paulo e no Rio de Janeiro, apesar das proibições. A polícia também encontrou um documento de 33 páginas que contém o rascunho de um pedido de asilo político ao presidente argentino Javier Milei, datado de dias após a PF lançar a investigação por tentativa de golpe, em fevereiro de 2024. Pois é. O que a gente está vendo aí, e aí eu quero chamar os nossos convidados de hoje para discutir o tema, é que a coisa transcende. O ataque agora, ele não é só Bolsonaro. Para eles, Bolsonaro é uma coisa resolvida. O ataque agora é contra a direita, é sistêmico. E veja vocês o absurdo. Na sexta-feira saiu um relatório da Polícia Federal dizendo que as indicações, enfim, sobre movimentação financeira e sobre as atividades do ministro André Mendonça não foram encontradas irregularidades. Para aí. Vou de novo. Não foram encontradas irregularidades na conduta do ministro André Mendonça. Então, o ministro André Mendonça foi investigado. O ministro André Mendonça foi investigado. A mando de quem? Quem é que mandou? Por favor, Sanderson, me explica. Quem Gustavo, o Sanderson. Alô, Vitorino, me ouvindo? Tá, estou ouvindo. Vitorino, Politano e Camozzato. Não só na política, mas na vida não existe espaço vazio. Alguém vai ocupar esse espaço. Como os demais ministros do STF são omissos, ou são covardes, ou são omissos e covardes,
eles dão espaço para o seu Alexandre de Moraes, que, como disse o Politano, não sei se é ou não é, mas tem indicativos de ser um psicopata, porque sei também que um dos perfis, das características de psicopata é a ausência de medo. Ele não tem medo. Então, como é que o ministro do STF, como André Mendonça, permite uma situação como essa? Como é que os demais ministros permitem isso? Então, está tudo errado. E as coisas não acontecem por acaso. Nós chegamos onde estamos hoje, chegamos a esse caos, nesse momento de desgraça social, por uma série de lacunas, de omissões e de não ações de vários atores. Vejam, Alexandre de Moraes, nesse vídeo que nós estamos vendo, ele comete um crime. Porque a própria lei de abuso de autoridade fala que juízes e promotores não podem se manifestar em processos que estejam atuando sob pena de cometerem crime de abuso de autoridade. Porque a fala dele ali é clara, é flagrante, cristalina, referindo-se ao processo que ele está conduzindo. Esse sujeito não era para ter sequer encostado a mão nesse processo, porque ele se diz vítima. E agora, nesse fórum aí que ele participou do LIDE, que é ali daquele rapaz lá que era governador de São Paulo, o Dória, né, que é tudo da mesma patota, tudo mesma panelinha, isso é tudo gente do sistema, que mamam no sistema. Se tiver Che Guevara no poder, se tiver Saddam Hussein aqui governando o Brasil, eles estão puxando o saco do Saddam Hussein ou do Che Guevara. Não interessa para eles um norte de país. Interessa eles se darem bem e estarem sorvendo de dinheiro público. E é o que esse Dória sempre fez, né? E por isso que ele está ali bajulando esse usurpador, esse abusador que é Alexandre de Moraes. Com esse cenário todo, reforço, o Camozato e o Vitorino, muito provavelmente, eu acho, Politano, estarão na Câmara dos Deputados em 2027, para reforçar e fazer com que a Câmara tenha muita força. Mas o Senado Federal precisa ser mobiliado com senadores dignos e decentes. Hoje eu vi um vídeo de uma moça do Rio Grande do Sul que se diz candidata ao Senado, e ela agora toda pianinho, não, eu não critico ninguém, aquela figurinha tipo Lulinha, Paz e Amor. Será que nós vamos ter gente, Camozato, que ano que vem gente da direita? Porque a direita é majoritária no Rio Grande do Sul. Bolsonaro teve quase 60% dos votos. A maior parte da população do Rio Grande do Sul é adulta e idosa. Onde estão os votos da direita do polo conservador? Será que nós vamos, no Rio Grande do Sul, permitir que mentiras sejam levadas adiante por essa moça aí que eu falei, ou pelo próprio Eduardo Leite, que também é outro impostor? Ou vamos trazer um time forte para o Senado Federal? E isso vale a mesma coisa para Santa Catarina, para Paraná, para Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Se nós não conseguirmos nos unir em torno desse futuro que pode ser melhor ou pode ser um caos, vai ser uma tragédia a partir de 2026, pior do que nós estamos vivendo agora, bem pior, porque agora ainda temos a expectativa de renovar o Congresso, Câmara e Senado, e também eleger um presidente da República decente, digno, com capacidade de levar adiante o país, mas tudo passa pelo poder de organização, pelo poder de união, pelo poder de articulação que nós, que representamos a direita, temos nas nossas mãos. Essa estratégia utilizada pelo Alexandre de Moraes de minar os eleitores do próprio Bolsonaro, dizendo assim, 30 milhões, o que eu recebi, eu falei aqui antes, o que eu recebi de mensagem, eu acredito que vocês também, Bolsonaro manejou 30 milhões de reais. Porque é orgulho para todos nós da direita dizer assim, bater no peito. Podem falar o que quiser, mas o nosso líder político é honesto. E o de vocês é ladrão, corrupto, enriqueceu às custas do povo.
E toda a catera que o cerca também são ladrões, corruptos, bandidos que fazem tungagem até no INSS, que agora nós vamos investigar aqui na CPI do INSS. Mas, Politano, tu foi bastante feliz quando registrou, né, que até, ou sobretudo, aqueles que não são da política estão preocupados com o que pode vir para o Brasil. Porque tudo indica que esse plano de dominação mundial da esquerda, da China, da Rússia, investiu muito forte no Brasil e eles não vão recuar tão facilmente. Eles precisam do Brasil. Já tentaram outras vezes, não conseguiram. Desta vez, nós temos que ter muita força, muita união para derrubar essas narrativas todas e termos condições de, esse ano e ano que vem, colocarmos o Brasil no rumo certo novamente. Hoje há muitos ruídos na sociedade brasileira. Os ruídos são de toda ordem. Porque o Eduardo Bolsonaro não se dá com o pai dele, Bolsonaro. Não, mentira, não tem nada a ver com isso aí. Mentira. Qual filho e filha e pai, enfim, que em algum momento não tem ali algum momento de disputa, de briga, de discussão, enfim, normal. Dentro do meu WhatsApp, o que eu falo com as minhas filhas, ninguém sabe. Agora, se um ditador quebrar o meu sigilo ilegalmente para divulgar o que eu falo com as minhas duas filhas, isso aí é a prova que nós vivemos hoje sobre um regime ditatorial. E aí eles vêm com aquelas narrativas, atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Mesma que usaram lá na época do impeachment, golpe. Era golpe, só se ouvia golpe. A mesma narrativa que eles usaram, Vitorino, eu e tu somos cinquentões, a mesma narrativa que eles usaram lá na época da ditadura. Tudo era ditadura. E eu comecei a frequentar a escola em 77, meu primeiro ano na época do primeiro grau, 77, 80 fiz o colegial, o primeiro grau, enfim. Tudo dentro do regime militar. Eu nunca vi nada. Eu nunca ouvi uma notícia de um cidadão de bem que tivesse sido arrancado do seu trabalho para ser jogado na cadeia. Como fazem agora. Então, como está acontecendo agora, né, Santos? Exato. Então, essas narrativas, ditadura... Está acontecendo agora. Ditadura é coisa nenhuma. Foi um regime militar que não tem nada a ver com ditadura que aconteceu na Argentina e no Chile. O deputado Daniel Silveira foi arrancado de dentro de casa, né, Sanderson? De noite. O deputado Daniel Silveira foi preso dentro de casa à noite. Sim, absurdo. Um absurdo total. Que, na verdade, se a gente for parar para avaliar, o Brasil não tem mais lei, né? O Brasil não tem mais lei. Hoje, o que passa na cabeça de um ministro do STF, seja o Alexandre de Moraes, seja o Dino, seja quem for, o Barroso, qualquer um tem uma ideia lá, ele bota no papel e a coisa... E eu digo mais a vocês, hein? Antes de passar para você, Camozato, porque a situação é tão grave, que nós temos hoje no Brasil instaurada a indústria da mentira. O governo federal oficialmente mente, mas essa indústria da mentira ela vem de um projeto de poder que foi estabelecido e nós estamos seguindo uma regra rigorosamente igual. Eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial e o Terceiro Reich tinha um jurista que foi colocado no comando da Suprema Corte Alemã. O sujeito era um psicopata mesmo. As pessoas dizem, mas o Hitler não tinha adversários, o Hitler foi eleito pelo povo. Mentira, o Hitler foi eleito pelo povo, mas depois, quando surgiram adversários, eles desapareceram. Alguns foram enforcados. Então, Camozato, eu queria que você exatamente... Qual lei? Lembra, Vitorino, qual era a lei?
É o atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Sim. O discurso do Hitler era esse. A democracia alemã vai resistir. Atentado contra as instituições. Esse negócio é velho. Esse negócio não é de agora. Camozato. Esse discurso, Vitorino, esse discurso de atentado à democracia é o discurso que o Maduro utiliza todas as vezes que ele fala. Sempre. A democracia bolivariana. Bom, a Coreia do Norte, o nome é República Democrática da Coreia do Norte. Camozato, por favor. Não, muito bem colocado. Não vamos esquecer também que o Muro de Berlim era o muro antifascista. Né? Assim, a gente tem até um colega que se denomina antifascista, né, Gustavo Vitorino, que, na minha opinião, é o maior fascista de todos. Tinha aquela máxima da Margaret Thatcher, né, que dizia que se você precisa dizer que é rainha, provavelmente você não é rainha, né? Então, assim, porte-se como uma, né? É muito mais importante. Pois a democracia brasileira, né, a democracia entre aspas, ela também não se porta como democracia, não é democracia, por mais que insistam em dizer que estão defendendo a tal da democracia. E me preocupa, e aí muito boas as considerações de todos vocês, me preocupa nesse momento que a gente está vivendo uma situação tão delicada, né? Eu acho que nós, desde a redemocratização, nós nunca estivemos tão no fio da navalha, com uma zona cinzenta sendo exercitada, assim, sobre o Brasil do lado do precipício para o autoritarismo bolivariano, ou se ele fica ainda como, né, um bebum em frente ao precipício, olhando para o abismo, mas se mantém em pé. E neste caso me preocupa especialmente quando a gente olha para as lideranças políticas, empresariais, sociais, que estão inertes a esse processo, né? Que muitas vezes fazem tem uma postura de deixa disso, né? E aí eu quero, obviamente, aqui não deixar de falar do nosso governador de estado, Eduardo Leite, que é a representação máxima desta indiferença, ou melhor, desse oportunismo da posição mais confortável midiaticamente, que é, olha, eu não vou me meter nesses assuntos que são, entre aspas, polêmicos, eu vou fugir da, entre aspas, polarização, e eu vou navegar entre uma e outra torcida para tentar justamente usufruir do melhor dos mundos em cada um dessas duas piscinas de votos. Só que isso é de um cinismo e de uma covardia absurdas. Nós estamos falando sobre o futuro do país, estamos falando sobre a garantir o direito ao cidadão a que se cumpram os seus direitos constitucionais. Nós estamos falando sobre, não sobre concordar com o partido A, B ou C, ou com a ideologia A, B ou C. Eu não quero obrigar ninguém a ser liberal, ou ser conservador, ou ser, enfim, seja lá o que for. Eu quero, na verdade, que todo mundo possa ter liberdade de viver à luz da Carta Magna brasileira e sujeito à igualdade perante a lei. E, neste caso, todas essas lideranças, e eu vou botar liderança entre aspas, porque líder é quem age e não quem se omite, todas essas lideranças que estão olhando para essa situação, olhando para o bebum na frente do precipício, que está encarando o abismo, elas estão basicamente dizendo o seguinte: eu acho que vai cair, mas eu não vou fazer nada, vou ficar aqui assistindo. E isto é o que justamente nós não podemos tolerar. Esses falsos líderes, né, que estão aí navegando neste caos, eles são justamente aqueles coniventes que permitiram com que as maiores ditaduras e maiores extermínios, maiores, enfim, genocídios acontecessem, porque eles foram aqueles que avalizaram esse processo. Foram aqueles que não disseram isso é um absurdo, não poderia acontecer. Foram aqueles que disseram, não, enquanto for o adversário, tudo bem, vamos ver se chegar no meu vizinho e eu falo alguma coisa, porque por enquanto vai ficar ruim para mim me posicionar. E aí eu estava agora, no dia de hoje, um pouco mais cedo, em Uruguaiana, e nós tivemos um evento lá em Uruguaiana, tivemos casa cheia, mais de 200 pessoas no Clube de Comércio lá ontem, até falamos, né, da importância de elegermos o Sanderson para o Senado, o Marcel para o Senado, o Zucco, governador, mas eu falava com algumas das lideranças empresariais e sociais por lá de que este é o momento justamente de que não fiquem só os políticos falando, que não fiquemos só nós aqui, até porque, vamos combinar que
a imunidade parlamentar não existe mais, né? E o foro privilegiado virou um motivo para perseguição e chantagem em Suprema Corte. Ou seja, nós somos cidadãos comuns que estamos falando aqui sujeitos às mesmas sanções e penalidades que qualquer outro cidadão comum. Bom, então nós precisamos de um exército de cidadãos comuns que se manifestem e diga: chega, queremos normalidade democrática, queremos estabilidade institucional. Só que isso passa por uma pacificação do país para que a gente possa ter justiça de verdade e não essa justiça de faz de conta, né, de muitos espantalhos de quem se diz antifascista e que é fascista, de que quer defender a democracia cometendo autoritarismo, que quer defender a livre expressão promovendo censura, que quer garantir os direitos humanos fazendo, na verdade, os maiores atentados aos direitos humanos. E aí os exemplos não faltam, né, desde velhinhas a casos de ambulantes que não tiveram no Rio de Janeiro e que estão aí condenados, presos, pagando multas, às vezes completamente desconectados da sua realidade financeira. Então, esse abuso, né, interminável, ele tem que acabar, e por isso que é inevitável que todos nós que nos preocupamos com isso tenhamos o dever de ajudar a eleger senadores com coragem de fazer o que é certo, com coragem de falar o que é certo e com coragem de votar pelo que é certo. E votar pelo que é certo no Brasil neste momento e nos próximos meses será votar pelo impeachment de ministros do Supremo que estão abusando de poder, para que no ato seguinte juízes de verdade e advogados de verdade possam também buscar processos e fazer com que eles encontrem a justiça comum, porque o que esses cidadãos merecem, na verdade, é prisão. Porque é isso que criminoso merece quando comete crimes, aliás, crimes recorrentes, e atua, inclusive, em conluio, como uma espécie de quadrilha ou de máfia. Então, nós precisamos que a justiça valha para todos, e nós precisamos, mais do que nunca, de homens e mulheres de coragem, que sejam líderes nas suas casas e para além das paredes das suas casas, sejam líderes nas redes sociais, nas suas famílias, nas suas comunidades, igreja, na sua cidade. Enfim, então, é um momento de despertar, porque nós temos um relógio contra nós, e o relógio contra nós, ele está encurtando a cada dia que passa, porque na pior das hipóteses será a eleição 2026, mas tem muita guerra, muita batalha antes disso, porque vão tentar minar, obviamente, né, fazer com que o processo eleitoral de 26 seja o mais injusto possível, para que a nós, direita, e também todos aqueles que são do centro, sociais-democratas, enfim, quem se importa com democracia e constituição de verdade, não tenham chance de defender ela. Obrigado, Camusato. Foi uma honra ter você aqui com a gente, viu? O Zuco deu uma escapada, não conseguiu. Honra minha. O nosso tempo já estourou, então eu quero 1 minuto também. Politano, 1 minuto para você, 1 minuto para o Sanderson, para a gente fazer um encerramento, já que o nosso tempo já está estourado. Desde já, muito obrigado. Politano, sempre uma alegria ter você por aqui, tem que aparecer mais, tá? Um abraço, obrigado, irmão. Meu querido. Então, para fazer esse minuto, eu quero me dirigir aqui à sociedade civil, aos empresários brasileiros que não têm relação nenhuma com a política. Não há mais um momento de não ter relação com a política. A política, felizmente ou infelizmente, devido ao estado atual, ela vai interferir e está interferindo diretamente na vida de todos nós. É necessário que nós entendamos, é hora de um levante de pessoas do bem, é hora de levante de pessoas que acreditam num país melhor, e eu me dirijo à comunidade da sociedade civil, porque os políticos, aqueles que têm coragem, como temos aqui o nosso futuro senador Sanderson, futuro deputado federal Camusato, futuro deputado federal Vitorino, nós temos aqui a possibilidade de reverter o que está acontecendo no nosso país, mas eles sozinhos não vão conseguir isso. Então, é necessário que nós nos posicionemos, sim. Você precisa se posicionar, você precisa dizer no que acredita, sob pena de um dia não ter mais tempo para isso. Então, eu ouço muito, meus queridos políticos, de muitos membros da sociedade civil que me dizem assim, eu não vou me posicionar porque eu vou perder negócio. Não, talvez você não está entendendo, você não vai perder só negócio se você não se posicionar, você vai perder a oportunidade de falar, você vai perder a oportunidade de ter seu filho num país livre, com uma democracia forte, é muito maior do que perder negócio. Então é tempo de homens de coragem de se posicionar. Sociedade civil, convide seu vizinho, seus amigos a se posicionar politicamente e entender que esse é o momento, senão ele vai passar. Obrigado, Politano. Não vai perder negócios, vai perder a empresa. Ele vai perder o negócio, né? Ele vai perder o negócio. Sanderson, um abraço, parceiro. Sempre legal ter você aqui. Tamo junto, né? Muito obrigado, parabéns. Meu amigo Gustavo Vitorino, Camusato, Politano. E eu reforço essa ideia do Politano. Eu conversando esses dias, Vitorino,
no interior aí, ando muito pelo interior, aí um produtor rural forte, alguém que planta 4 mil hectares de soja, diz assim, não, eu por mim, eu estou cansado dessa briga, né? Se o Brasil virar uma sucursal da China, para mim não me importa, desde que eu consiga vender meu soja. Aí eu disse para ele, o senhor não entendeu ainda. Se nós virarmos mesmo uma filial da China, o senhor não vai ser dono dos 4 mil hectares de terra. Quem vai ser dono das suas propriedades vai ser o Estado. É isso que eles querem fazer. O senhor não compreendeu ainda? Ele, mas como é que funciona na China? Como é que funciona hoje na Venezuela, sob o regime comunista lastreado economicamente pela China? E como é que Lula quer fazer? A mesma coisa. Então é hora, sim, daqueles de fora da política agirem levando verdades a todos aqueles que estejam na sua volta. Até filho, vizinho, irmão, parentes, dizendo assim, ou nós livramos o Brasil dessa caterva que tomou de assalto o país e quer destruir. Eles querem a destruição da economia para, dentro deste caos, eles se manterem. Vejam aí o Lula fazendo discursos nítidos de que ele precisa da pobreza do lado dele. Ou seja, ele precisa um país destroçado, porque destroçado ele tem um nicho eleitoral muito grande. Obrigado mais uma vez, Vitorino, um abraço a todos os nossos ouvintes e assistentes. Contem sempre comigo. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Politano, Camozzato, Sanderson. O deputado Zucco saiu um pouquinho mais cedo, mas semana que vem, 7 da noite, ele vai estar com a gente outra vez. E você que está conosco há quase 5 anos nos acompanhando nessa live, muito obrigado. Hoje a gente passou de 8.600 telespectadores ao vivo. Muito obrigado, gente. É sempre uma alegria estar com vocês. A gente sabe que isso aqui se multiplica depois por 6 ou por 7, porque essa live fica no YouTube. Então você acessa lá o YouTube, o Brasil Precisa Saber, e você vai encontrar sempre essa e outras das nossas lives ao domingo à disposição, sempre ultrapassando 50, 60 mil visualizações. A todos, um bom final de semana e lembre-se, nós, cedo ou tarde, teremos o Brasil de volta para os brasileiros. Um abraço a todos e bom domingo. Um abraço. Bom domingo. Até. Nós estamos vendo, ministro, eu quero que o senhor entenda o pior momento da diplomacia brasileira. O senhor, como um diplomata de carreira, o senhor acha normal um presidente de uma nação ofender um presidente dos Estados Unidos? As declarações em relação à Ucrânia, em relação a Israel, gente, ele comparou Israel ao nazismo. Todos nós somos contra a taxação, que fique bem claro. Mas, sinceramente, se tem um responsável, ou alguns responsáveis por quebrar o nosso país, sim, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a sua diplomacia nanica. Não é chupando uma jabuticaba ou plantando uva que se inicia uma aproximação. Agora, se o senhor não orientar o seu presidente para que ele tenha a humildade de pegar um telefone, ligue e não mande recado, marque uma audiência e vá lá negociar. Porque pode ter certeza, ministro, se são 100 mil pessoas que vão perder o emprego agora, se são cerca de 30 bilhões já de prejuízo, cada dia aumenta essa conta. E nós teremos um retrato de um país acabado em função do governo de Vossa Excelência. Podem ter certeza, o que vir de porcaria, que for para facilitar a vida de bandido, para prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha. Esse sistema que vai acabar com a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. Bandido, vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundagem.
juiz investigando e ele soltando.